Voltei, voltei. Voltei. Gente, desculpa. Você tá me ouvindo, Érica? Vocês estão me ouvindo? Manda aí no chat se vocês estão me escutando agora. Estão me ouvindo? Ai, que bom, gente. Desculpa. Agora eu Mas tô ouvindo. acontece. Acontece, estamos aí. Tudo bem, vamos aí, vamos aí. Mas você tá Então, me ouvindo? Tá tô, ouvindo? Ótimo. tô. Sei lá que tá chovendo, pode ter algum problema aí mas tudo bem. É, Todo mundo aqui de volta. a internet. Net, né, gente? Ai, Então, mas eu queria falar sobre. Porque você estava falando que você deu um bug aí de tipo de várias pessoas comentando sobre aborto depois que você fez o seu trabalho, o TCC é. e tal. E que as pessoas comentavam muito, isso te deu. Só que hoje em dia você se sente mais madura, porque hoje em dia você tem muito mais projeção, muito mais gente que te acompanha, você toca em um tema complexo por dia praticamente e recebe vários comentários, né, de robô, de seres humanos, sei lá. Como que você, assim, eu acho, eu não sei se você lidava diferente no começo e hoje você lida de outra maneira. Como que é essa sua relação com o público? Pensando que você já teve um bloqueio criativo por conta disso. Sim, é que eu acho que eu mudei um pouco a minha forma de ver isso, sabe? Antes eu achava que eu tinha que entrar em todas as brigas, que eu tinha que convencer todas as pessoas e também que eu tinha que falar de uma forma, tipo, da forma mais agressiva e provocativa possível sobre uma coisa para que ela fosse discutida. E só que hoje eu sei que essa não é a melhor forma. Eu sei um pouco mais, né? Não é que eu já esteja 100% incrível, mas eu sei um pouco mais onde que eu vou gastar minha energia, onde faz sentido, né? Eu conversar, onde não faz. Eu aprendi a ignorar algumas coisas, porque a gente tem essa ideia de que a gente tem que falar com todo mundo, tem que responder todo mundo e tal, e não é bem assim, né? Nós somos seres humanos, as pessoas precisam entender que atrás da tela tem outro ser humano. E na minha produção também, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, assim. Uhum. Então eu comecei, por exemplo, do ano passado para cá, eu comecei a ler bastante Bell Hooks, que é uma teórica feminista negra dos Estados Unidos, que ela tem muito essa questão de, tipo, tá bom, existe machismo, mas vamos tentar entender o patriarcado como um todo e como os homens também são afetados por esse sistema. E daí você consegue ver um pouco o lado da pessoa que tá te atacando, assim. Não que você precise também abaixar a cabeça, não é isso, mas entender por que tá rolando aquele incômodo, sabe? Isso me ajudou muito, assim, muito. Me ajudou a tirar um peso de mim, porque eu entendo agora que a pessoa não está só me atacando, ela tá sentindo que eu tô atacando todo um sistema de crenças dela, então eu consigo separar um pouco mais as coisas. Aí, então eu acho que eu amadureci mais nesse sentido, sabe? Uhum. E de não achar que eu posso resolver todos os problemas do mundo com um quadrinho, porque não dá. Sim. Não, nunca vai dar, né? Inclusive essa Nunca. série que é uma série, mas os quadrinhos que você faz é, baseados em obras de autoras mulheres feministas é incrível. Você, Ah, que bom. não, eu vejo como, bom, eu vejo os quadrinhos como uma ferramenta muito potente de comunicação e para levar para frente assuntos muito que podem ser complexos, enfim. Ai, travou. Uhum. Enfim, que sociedade e tal. E aí, os seus quadrinhos, nas eleições, você fez quadrinhos muito foda, muito explicativos. Sim. É, isso. Tá travando muito? Deu uma travada, mas tô ouvindo Ah, agora. Não sei o que é. mas. Não sei também, gente. A gente vai tentar, né? A gente também respira, entende que a internet.
Mas Normal. e seus quadrinhos viralizam bastante, né? E você toca em pontos muito complexos. Assim, por que você acha que viraliza tanto? Por que você acha... Depois a gente volta aqui para os quadrinhos feministas, mas eu estou pensando nisso. Por que você acha que seus quadrinhos viralizam tanto, assim, e alcançam tantas pessoas e você deu esse boom tão grande no seu trabalho? É que eu fico pensando muito nas coisas que eu gostaria de sentar com alguém e explicar, sabe? Tipo, não que eu seja dona da verdade, não é isso, mas sei lá, eu leio um livro e daí eu falo, nossa, isso aqui é genial, isso aqui explica muita coisa, muitas das minhas angústias e tal. Daí eu falo, eu preciso passar esse conhecimento de alguma forma. Porque essa sensação é muito boa, de você ler um negócio e falar, caraca, é isso. Mas eu entendo que para as pessoas é difícil, tipo, às vezes consumir um livro de 50, 60, 70 reais, ou mesmo que você vá piratear, tipo, é difícil, sei lá, ler na tela do computador, é complicado, né, se você não desenvolver essa cultura, assim, nunca entrou nesse modo de funcionamento, de consumir textos acadêmicos ou literatura mais teórica, né? Então, o que eu tento fazer é atrair as pessoas para é isso, através dos meus quadrinhos, entende? Então, tipo, a coisa que eu falei, é isso, é o que eu transformo em quadrinhos. E aí eu espero que isso desperte uma curiosidade para a pessoa ir buscar mais. Lógico, não precisa ler todos os livros do mundo e tal, mas, sei lá, pesquisar, tentar entender, sabe? E aí eu acho que viraliza porque é isso, é uma coisa que eu acho que todo mundo teria se tivesse contato com esses livros, com essas teóricas e esses teóricos que eu tenho lido e que, enfim, que são muito incríveis. Só que é isso, é falta de acesso, né? Então, quando as pessoas têm contato de alguma forma e conseguem compreender aquilo, é muito legal. E acho que é por isso que viraliza, não sei. Imagino. Não, e é muito, tipo, compartilhável, né? Eu acho que você tem uma linguagem que é muito compartilhável, no formato, nas cores, nos temas. E eu acho que isso também é uma sacada muito legal. Aqui eu imagino que devem ter algumas pessoas quadrinistas assistindo a gente. Eu acho que isso como ferramenta, também é uma sacada muito legal, assim, de pensar o que é compartilhável, né? Tipo, Uhum. isso também, assim, não para a gente ficar refém da internet e do retorno, mas para a gente jogar o jogo e alcançar as pessoas, né? Você sente Exato. que você fica refém da internet em alguns Ai, momentos? muito, Você que posta todos muito. os dias? Nossa, demais. É até uma armadilha, né? Tipo assim, às vezes eu me vejo pensando, do que eu vou falar hoje? Qual que é o assunto que tá mais bombando, assim, para eu entrar nessa onda? No começo eu pensava muito assim, né? Tipo, eu via o que as pessoas estavam falando e ia fazer uma tirinha sobre aquilo. Mas acho que a gente acaba virando um pouco refém, que nem você falou disso, assim. Hoje em dia eu não faço tanto isso porque eu já cometi muitos erros bem ruins, assim, por falar de assuntos que estão rolando agora, que eu não estudei, que eu não li o suficiente, né? Falava de forma muito superficial, às vezes até de forma preconceituosa. Já fiz algumas tirinhas, charges e tal, que o pessoal puxou minha orelha, falou, Elô, você foi racista aqui, você foi classista e tal. Então isso me fez rever minha forma de lidar com as redes. Assim, hoje o que eu faço mais é realmente postar aquilo que eu sinto que eu quero dizer, sabe? E daí eu uso essa linguagem mais fácil, né? Tento adaptar para a rede que eu tô, para enfim, facilitar. Tento pensar, às vezes, tipo, as pessoas gostam de compartilhar do Instagram no WhatsApp, tipo, que é outra lógica, né? Aí eu tento adaptar um pouco. Mas sei lá, eu tenho tentado explorar outras formas de mostrar meu trabalho que não só as redes, porque realmente é muito difícil não ficar refém, assim. Que formas? Que boa pergunta. Qual é a Boa. fórmula mágica que você encontrou? É, eu criei um Apoia-se faz 2 anos. Para quem não sabe, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, que a Mina de HQ também tem, né? Inclusive. Que a ideia
pô, eu gosto do trabalho desse artista ou dessa produtora de conteúdo, eu vou pagar um café por mês para essa pessoa. E você pode doar qualquer quantia. No meu é a partir de R$ 1, assim, mas tem gente que doa. Então. E aí tem gente que doa 1, tem gente que doa 50 no meu, é bizarro, assim. Mas eu comecei a fazer uma newsletter para essas pessoas, mensal, assim. Aí tem tipo um resumo das coisas que eu tô fazendo, né? Não é muito uma plataforma de publicação de quadrinhos, mas é uma plataforma de novidades mesmo. Justamente porque as redes, o algoritmo muda o tempo inteiro, né? Às vezes as pessoas reclamam, assim, eu curto você sempre, sigo você e você não aparece no meu feed. Então, enfim, tem esse problema. Mas eu fiz isso, daí eu também criei uma página secreta para os apoiadores, só para eles, né, exclusiva, assim, onde eu posto, tipo, capítulos da HQ que eu tô fazendo no momento, antes de todo mundo, desenhos que eu não postei para todo mundo, eu posto para eles, sei lá, coisas assim. E também eu criei um grupo de WhatsApp onde só eu falo para dar mensagens urgentes, né? Tipo, que às vezes o Instagram não entrega, ou o próprio e-mail a pessoa não vê, cai no spam. E agora, depois de muita insistência do pessoal, eu criei também um grupo para os próprios apoiadores interagirem. Eu não fico muito lá porque os grupos me dão um pouco de ansiedade, mas, enfim, mas eles gostam e às vezes eu apareço, às vezes a gente conversa e tal, e também, então, é uma outra plataforma. Aí eu mando, sei lá, eu falo, gente, postei lá na página secreta o quadrinho, aí o pessoal, que legal, tal. Então é meio essas experiências, assim. Aliás, se tiver algum apoiador meu assistindo, você sabe que sem você eu não sou ninguém. E é isso. O apoiador é muito amor mesmo, né? Que a gente muito. Tem apoiadores, é muito legal. Muito. E na verdade eu acho que assim, é algo que a gente precisa entender, né? Qual que é o valor das coisas que a gente consome gratuitamente na internet e como a gente pode contribuir com isso, né? Qual que é o nosso papel? Porque, enfim, todos nós consumimos conteúdos muito independentes, né? Muitos deles são independentes na internet. Como que a gente pode contribuir, né? São várias as formas, falando sobre, seguindo, compartilhando e apoiando financeiramente também, né? Então, Exato. São várias formas, assim, né, que a gente... Como a Sim. nossa responsabilidade, né, como leitor. Sim, Diga. Não, só ia falar, para complementar o que você está falando, que é importante a gente pensar que quando a gente apoia alguém, a gente não está ajudando, né? A gente não está, tipo, dando uma, entre aspas, esmola, assim. Não é caridade, é o que você falou mesmo. São produtores de conteúdo que produzem conteúdo gratuito, ou seja, a gente trabalha, né, para produzir esse conteúdo, para publicar de forma gratuita para todo mundo. Eu, no meu caso, todos os dias. No seu caso, coordenando equipe, coordenando, colunista, 1000 coisas, fazendo newsletter e tal. Então, não é que a pessoa está também comprando, né, o nosso serviço, mas é uma forma de retribuição, né? Tipo assim, que legal que você faz esse trabalho, que eu gosto, que eu compartilho, né? Então, esse dinheiro aqui talvez possa te ajudar a comprar um material de arte, sei lá, no meu caso, ajuda a pagar o aluguel, sabe? Então, é maravilhoso. Eu uso 70% para contratar pessoas, para pagar as pessoas que colaboram. Então, e fazer rodar mais uma parte da economia, né? Que poderia também estar estagnada e, tipo, pessoas que são muito boas paradas, sei lá. Então é muito bom. Fazendo um link com o que você estava falando antes, você é cobrada para se posicionar sobre os assuntos diariamente? Sim. Muito. Isso é um problema, né? Porque as pessoas, elas... Justamente, tem tudo a ver com isso do apoio. Porque as pessoas, como elas estão muito acostumadas a ver a gente falando todos os dias sobre as coisas que acontecem, quando a gente não fala, muita gente fala, mas você está sendo omissa, você está se colocando do lado do opressor, já ouvi isso. Sendo que assim, gente, por exemplo, quando uma pessoa negra é assassinada pela polícia, qual é a crítica que eu vou fazer 5 minutos depois que eu ouço essa notícia? Tipo, é uma coisa
horrível. Eu não vou desenhar a pessoa com asinha de anjo, tipo, sabe, chegando no céu, ou uma coisa, uma charge cheia de sangue. Eu não vou fazer isso, porque qual tipo, o que eu alimento fazendo isso, sabe? Acho que toda a minha produção mostra que é óbvio que eu não sou favorável a esse tipo de violência, por exemplo. Mas eu não vou mais me posicionar dessa forma, sabe? Eu acho que um bom exemplo foi quando ai, como era? Meu Deus, que vergonha, esqueci o nome da menina. A Agatha, Nossa, bizarro ter esquecido. Enfim, que é uma menina que era, né, na verdade, foi assassinada pela polícia. E aí, na época, eu fiz uma charge, assim, tipo, falando sobre necropolítica, até era bem embasada. Só que, tipo, foi tão imediata, né? Até umas amigas minhas vieram falar assim, pô, Elô, tipo, eu entendi o que você quis dizer, mas, sei lá, a família dela perdeu uma filha, sabe? Tipo, nem tudo precisa ser falado com essa frieza na hora que acontece. E na época eu ainda falei, não, mas você não entende nada. É importante falar sobre necropolítica sim, e não sei o quê. E, tipo, sim, realmente é importante, né? Mas não daquele jeito, não, sei lá, naquela hora. Eu acho que eu tô aprendendo a digerir um pouco, sabe? E aí, quando as Não, pessoas vêm me cobrar, eu falo isso, justamente. e é foda, né? Porque a gente que está na internet e aparece, a gente está muito exposto, né? Porque no fim tá mandando a nossa opinião, mostrando nossa visão de mundo. E rola um medo também de errar nessa urgência de falar, ou enfim. Às vezes você tem um pensamento agora e você ainda não entendeu, não desconstruiu alguma coisa, e aí você fala, e aí eu fiquei pensando agora nessa coisa da onda, do cancelamento que aconteceu no começo desse ano, que agora parece que deu uma sentada nesse assunto. Mas o que você achou de tudo que aconteceu do cancelamento? A gente teve alguns casos, a gente nem precisa entrar pontualmente nos casos, mas alguns casos nos quadrinhos, bem sérios, e ficou todo mundo refletindo muito sobre isso, né? Mas assim, às vezes eu tenho o Twitter me deixa ansiosa, às vezes, sabe? Eu também, nossa. Um pânico, porque Horror. eu falo, meu Deus, e se eu falar uma besteira, sabe? Então, como que a gente equilibra? Tipo, agora eu acho que a gente parou de falar sobre isso, mas eu acho importante a gente falar não sobre o cancelamento em si, o que estava acontecendo, mas tipo essa cultura, né? Mais do que coisas pontuais, assim. O que você achou sobre isso, assim, sobre os cancelamentos, o erro, como a gente tá? Eu acho que é um assunto complicado porque tem dois lados muito claros, né? Um é assim, acho que essa coisa do cancelamento acontece muito porque as vítimas, né, são pessoas que nunca, historicamente, tiveram justiça, né? São pessoas racializadas, são mulheres, são pessoas LGBTQ+. Então, cara, assim, como mulher, né, apesar de ser branca e tal, como mulher eu posso dizer que é muito frustrante saber que até hoje estupradores continuam aí, né? Então, esse sentimento de injustiça e de saber que essa injustiça vai continuar, sabe, por muito tempo e que a mudança é muito lenta e às vezes muda e volta para trás. Eu acho que tudo isso contribui um pouco para essa, entre aspas, cultura de cancelamento, que eu também não sei muito bem se isso se isso existe, não sei. Tem esse lado, mas tem um outro lado também que eu acho, às vezes eu sinto, e aí posso falar de mim, né, como mulher, e não posso falar por mais ninguém, mas eu sinto que a gente perde um pouco o timing de explicar por que a gente está cancelando, sabe? Eu acho que vira uma coisa meio. Ai, essa pessoa tem que morrer. Vamos jogar ela nas masmorras e nunca mais ela vai aparecer. Só que isso não acontece, né? Assim, a pessoa, a não ser que ela se mate, infelizmente, eu acho, ela vai continuar lá. Tipo, e aí, beleza, ela foi cancelada. Então, o que a gente discutiu o que a gente construiu, sabe? Acho que é um pouco isso, assim. Eu não tô falando que é errado fazer isso, nem que as pessoas que
que participam dessa, entre aspas, cultura, são pessoas horríveis e tal. Eu não acho que é isso, justamente porque, como eu falei no começo, é um sentimento muito frustrante mesmo, não ter justiça. Mas eu acho que falta um pouco a gente discutir sobre isso, que nem você falou, né? Cara, ver o outro um pouco como um ser humano, assim, sabe? Como eu falei, eu era bastante racista, assim, eu acho que ainda sou em vários aspectos, ainda não sou uma pessoa super desconstruída. E, cara, se amigos meus e pessoas que eu conheci não tivessem tomado tempo para falar, meu, você tá sendo mal babaca, eu jamais teria chegado onde eu cheguei, assim, em termos de entender, pelo menos, sabe, as É. coisas. Não, e a Então, gente não vai ter que sei. fazer muito isso agora, eu penso, como instrumento de transformação social. Se a gente quiser realmente promover alguma mudança nesse país, nessa política que a gente está vivendo, a gente vai ter que conversar com as pessoas e explicar algumas coisas. Tipo, eu não acho que ninguém é obrigado a explicar nada, ninguém é obrigado a ter essa disposição. Muito pelo contrário, as pessoas têm seus próprios limites e tudo mais. Mas eu digo a gente como sociedade, né? A gente vai ter Ah, que conversar, sim. porque senão a gente está fudido. E aí, tipo, Uhum. concordo muito com você. Assim, acho que é bem isso mesmo. A gente, eu acho que foi muito. São coisas que acontecem, não tem uma organização, né? Tipo, vamos organizar o que vão ser esses cancelamentos. Não, não tem. Tudo muito Ah. orgânico, natural, né? Enfim. E tipo, acho que é isso, assim, você tá sentindo. Bom, a gente já tá se sentindo mal, porque é uma situação horrível, né? Tá em quarentena, estar em isolamento, pô, uma pandemia bizarra aí, que, sem precedentes e tal. E aí ainda acontece uma coisa dessas, fulana foi racista pra caramba. Então, né, acho que é natural a gente se sentir assim. É natural a gente querer algum tipo de justiça. É muito difícil. Tipo, eu falei tudo isso, mas, pô, eu mesma, quando aconteceram esses cancelamentos, na época, eu super tava, tipo, é isso aí, vamos cancelar e tal. E, tipo, mas depois a gente pensa, né, assim, tá, beleza, importante, temos sim que falar sobre isso, temos sim que expor e botar o dedo na ferida e tal, mas, né, e depois? Por isso que eu gosto muito da Bell Hooks, porque ela fala sobre construção de sociedade, sabe? Não é baixar a cabeça, é sair de um lugar de conforto, entre aspas, né? E falar, bom, vamos para o desconforto, que é o debate, é falar com essas pessoas, sabe? O Complicado. Juliano está falando assim, essa conversa é de HQs ou de política? A gente não dá para separar muito. É. As duas coisas. Ô, Elon, você assistiu I May Destroy You? Cara, sim, eu não acabei ainda porque achei muito pesado, mas é bem sobre isso, né? Bem sobre isso, não, bem sobre isso e sobre as incoerências. Eu acho que é muito foda isso, assim. Uma hora você está acusando, outra hora você está sendo acusado. Uma hora você está acertando, outra hora você está errando. E o quanto a Uhum. gente está nesse jogo o tempo inteiro, porque tá todo mundo tá disposto, tentando ali entender, se descobrir. Enfim, série foda mesmo. Eu É muito boa. esses últimos dias e acho incrível. Aqui o Leonardo até falou, Mafalda das questões sociais. É isso, né? Quem perguntou se é política ou A falda. quadrinhos. Mafalda é quadrinho e política junto para sempre, entendeu? Então não tem muito como a gente separar. E a gente vai parar aqui, vai falar sobre questões políticas e quadrinho e tá tudo junto. E, É isso inclusive, aí. você fez uma charge muito linda, né? Um quadrinho muito lindo em homenagem ao Kino. E é uma perda muito grande, né, pra gente, assim, uma pessoa genial, né, que contribuiu muito. Foi o que eu falei, fica um legado, né, ele tinha 38 anos, então é um legado muito importante, né, pra gente, assim, é um baque, Demais. mas é uma gratidão também ao mesmo tempo por ele, né, porque puta trabalho, É, assim, é muito, pois é. O muito pessoal estava falando hoje assim que é um legado, né? E é uma forma de pensar que é uma forma de pensar questionadora que continua, né? E uma produção da América Latina também, né? Que é muito importante. Isso é uma coisa que me move muito, assim, saber que, cara, que por aqui existem pessoas muito competentes, incríveis, que estão nessa batalha, assim, de propor esse pensamento crítico, esse debate,
essa forma de tentar agir com empatia de algum jeito, assim. Nossa, isso me inspira demais. Eu fiquei bem triste, assim, com a morte do Kino hoje. Foi um baque mesmo. Ô, Elo, e aí nessa mesma entrevista que você deu para ela, Irineu, no ano passado, do site da Mina HQ, você também falou sobre Persépolis. Ah, Foi um dos primeiros livros que você leu de quadrinho, não sei se graphic novel, mais literário, assim. mas, Uhum. né? E Persépolis, deixa eu até pegar aqui, está fazendo 20 anos esse ano. Maravilhoso, Tem aqui maravilhoso. traços, né? Registros da história, tá rasgado, meu. E 20 anos de Persepolis, eu fiquei meio assustada quando eu pensei nisso. Mas qual que é a importância desse livro para você? Porque você falou dele ali na entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quando que você leu, como foi, qual que foi a sua influência. Então, eu li o Persépolis, se eu não me engano, eu acho que foi ali na adolescência, assim, quando eu comecei mesmo a ler. O primeiro mesmo que eu li, que eu me lembro, foi o Retalhos, do Craig Thompson, que foi, tipo, a primeira vez que eu falei, caramba, é possível fazer quadrinhos literários, autobiográficos, né, de certa forma e tal. E daí eu fui Antes ler de Mouse. o Mouse eu fui ler só na faculdade. O Craig Thompson eu li quando eu comecei a fazer aula de desenho, assim, e o meu professor, o Leandro Casco, ele era quadrinista, é ainda também. Então ele me passava essas coisas, né, a gente trocava ideia e tal. E o Persepolis eu li, assim, nossa, aí eu lembro que ai, foi tão incrível, assim, porque. Bom, primeiro que, como eu falei, eu era super fechadinha no meu mundinho, então ler a história de uma menina iraniana da Revolução Islâmica e sei lá, dessa resistência, né? Tipo, eu não fazia a menor ideia de que o Irã era um país super liberal em termos de costumes antes né, dessa onda conservadora e tal. Então foi muito, assim, enriquecedor e foi muito louco perceber como o mundo é grande, sabe? Como eu era só uma pulguinha em São Paulo, assim, uma menina branca privilegiada em São Paulo, assim, acho que foi uma das primeiras vezes que eu percebi isso. E também foi muito legal ver o estilo dela, porque eu acho que no começo eu era muito travada, assim, com essa coisa de ter que fazer uma coisa realista, um desenho realista, super foda, porque se eu não fizesse, eu não seria uma boa quadrinista, ou eu não estaria entre os melhores nunca, porque eu sou mulher e não tem grandes mulheres quadrinistas, tipo, na época, né, achava. Então, ver o estilo dela, que é um estilo, é muito bonito, mas assim, é muito simples, né, muito fluido, tal. E o jeito como ela contava a Branco. história, preto e branco, e o jeito como ela contava a história, é um jeito muito engraçado e até tava lendo ai, como é o outro dela, o Bordados. Bordados. Nossa, eu li agora esse ano passado, eu morri de rir assim de jeito, assim. Então eu fiquei muito encantada, muito encantada. Tentei entrevistar ela 300 mil vezes, ela sempre me ignorou. Mas foi isso, assim. É. Foi muito importante para mim, muito. É um quadrinho que influencia muita gente, né? No papo que eu tive ali com a Aline Zuvi, com a Amanda Miranda sobre esse livro no evento da Companhia das Letras, assim, a gente ficou um tempão falando sobre isso, assim, dessa importância da narrativa, dela ter sido, de ter sido um livro que foi muito lido no mundo inteiro. Só no Brasil vendeu 130 mil exemplares, pra você ter uma ideia. Caraca, nossa, é Mais de muito. 1 milhão pelo Eu não mundo. sabia. E que isso inspirou muitas mulheres, inclusive, a se tornarem quadrinistas, né? Porque um livro muito importante. Então, Uhum. Persepolis é bem... Eu tenho uma tatuagem que a fonte é de Persepolis. Assim, Ai, gente, é é uma... maravilhoso. Porque tipo, é muito incrível, É né? Muito... incrível. E quem Sim. mais, assim, é sua referência no seu trabalho? Quem mais você se inspira bastante? Gente grande, gente brasileira, enfim. Nossa, essa pergunta eu sempre fico com muito medo, porque eu quero falar todo mundo e eu nunca consigo lembrar. Mas assim, vamos lá. Bom, a Marjane Satrapi, obviamente. A Alison Bechdel também, que é maravilhosa. Que daí, quando eu já estava um pouco mais velha, estava na faculdade e tal, fui ler os livros dela.
E eu pirei completamente, assim, fiquei, meu Deus, essa mulher é tudo, ela é maravilhosa e consegue falar de assuntos dificílimos, de uma forma dificílima, mas que eu consigo entender, e eu ficava pirando nos desenhos e na honestidade dela, assim, nossa, maravilhoso. A Laerte, obviamente, que, nossa, eu sempre falo, assim, que se eu não tivesse lido quadrinhos da Laerte quando eu era pequena, acho que não estaria aqui, assim, me formou mesmo. E quando ela transicionou, né, quando ela teve toda essa questão, assim, eu comecei a admirar ela, assim, já admirava muito, mas comecei a admirar ainda mais pela coragem e pela, né, também pela honestidade, assim, de se colocar no mundo desse jeito. E, nossa, fiquei, ai, completamente pirada, assim, completamente feliz, assim, de viver no mesmo país que essa pessoa. O Craig Thompson também, eu gosto muito dele, gosto muito do Retalhos. O Joe Sacco, né, que é um quadrinista jornalista. Nossa, e aqui do Brasil, eu falei a Laerte, mas, nossa, tem tanta gente, tanta gente. O Alexandre de Maio, que faz jornalismo em quadrinhos e que agora acabou de fazer um clipe em animação com o Mano Brown, que é uma coisa, ai, maravilhosa, assim. Tem a Gabriela Gulich. Eu nunca sei falar o sobrenome dela, mas eu acho Eu que é faço bullying assim. também. É, que também teve o quadrinho dela sobre o São Francisco, que foi indicado para o HQ Mix agora, que é maravilhoso, é um trabalho assim incrível. Você tá vendo as entrevistas em quadrinho que ela tá fazendo pro site É do maravilhoso, maravilhoso. Inclusive eu vi que ela fez com. Nossa, eu vi as primeiras, ela mandou. Eu fiquei assim, nossa, meu, essa Prepare-se menina. pra próxima. Prepare-se pra próxima. Ai, meu Deus. A Gabi tem que mandar spoilers pra mim, porque eu vou querer. Quem mais? Gente, é muita gente. O Pablito Aguiar também, que faz entrevistas em quadrinhos, ai, que é uma coisa assim, parece um soco no estômago, mas de fofura, sabe? O Robson Vilauba, pô, a Cecília Marins também, os Batatinhas, o Silva João, o Gabiroto, todo mundo aí dessa leva é maravilhoso. Ô, Elô, e, bom, você tem Dora e a Gata, seu livro, que foi seu primeiro livro, publicação independente, foda, 196% da meta, 2.000 exemplares, case de sucesso. Já falei muito disso com um editor de quadrinhos no Brasil. Tipo, vocês não conhecem Elô D'Angelo? O que vocês Me conhecem, publiquem. então, porra? Raquel. E agora você está fazendo isolamento, né? E assim, é interessante porque você já falou também que Dora, você tinha a ideia de fazer Dora para o Instagram e depois virou a ideia de fazer um livro, né? Veio primeiro. Isso. E você começou a publicar primeiro no Instagram e depois veio a ideia de fazer o livro, ou você fez as duas coisas ao mesmo tempo? Assim, eu tinha essa história já na cabeça, assim. E aí um dia eu falei, vou começar a fazer, porque se eu não começar, nunca vou começar, sabe? Daí eu só comecei, assim. Tanto que no começo nem tinha roteiro, eu só fiz, assim, desenhei e tal. Aí foi tomando forma, eu falei, bom, melhor eu escrever, escrevi o roteiro, aí foi indo, foi indo, foi indo, fui desenhando. Mas isso antes de postar, só desenhando mesmo. Aí eu falei, pô, acho que eu vou então fazer uma webcomic e transformar em livro depois. Então foi meio ao mesmo tempo, sabe? Assim. Mas eu já queria há muito tempo publicar um livro. Então E acho que calhou, assim. isso vai acontecer com isolamento também, né? Eu quero! Eu quero! Mas eu falei pro pessoal, os apoiadores estavam tipo, vai ter livro, vai ter livro. Cara, eu quero muito, só que tá muito difícil com esse lance do isolamento de verdade, né? Porque, cara, a gente não sabe, eu não consigo planejar coisas do tipo orçar a gráfica, porque eu não sei o preço do papel, tipo. Então tá muito difícil. Por isso que eu gostaria que uma editora aí me pegasse. Se tiver alguma editora aí assistindo, pode me pegar que eu tô topando. Pega aí, a gente que é foda. Oi, Elô. E fala um pouquinho de isolamento, porque eu tinha visto nessa mesma entrevista aquela que usa referência, mas é porque eu fui ler e eu falei, nossa, é muito louco ver uma entrevista um ano depois, num ano que é 2020. É Porque verdade. tipo, essa resposta, por exemplo, que você deu para ela, você tinha dois planos na cabeça, que era uma história de uma viagem e um livro infantil.
E aí, de repente, veio isolamento, porque veio a pandemia, veio 2020, né? Pois Então, é, mulher. tudo mudou, né? Não, e pra você ver, não quero me gabar aqui, porque tem gente que pode ser que esteja assistindo aí que fala, não, porque a Elô trabalha demais, ela é maluca. Eu sou mesmo. E vou falar, esse trabalho aí de HQ de viagem já está pronto. E eu não consigo publicar, porque eu não tenho editora e eu não consigo me planejar. Então eu tenho esse, que é um diário de viagem, e eu tenho isolamento. Então, assim, pessoal, 2 quadrinhos aí prontos para você pegar e publicar, olha só. Mas o isolamento, eu comecei a fazer porque eu tava pirando aqui em casa, louca. E aí, aí temos a Dória Gato. E aí eu falei, eu comecei a ouvir os meus vizinhos, né? Eles falam muito alto, as pessoas falam coisas muito pessoais da janela. É impressionante, assim. E, cara, eu comecei a ouvir e falar, nossa, eu acho que eu vou transformar em quadrinhos. Aí eu fiz uma primeira tirinha, assim, meio. Ah, só uma tirinha mesmo. E as pessoas gostaram muito. Daí eu comecei a serializar o negócio. E aí as pessoas adoraram. E agora querem livro e tal. Vai acabar a primeira temporada agora. Aí já vai ter uma segunda já, que já tem 12 episódios desenhados, ou seja, 12 semanas aí. E é isso. Ô, Elô, as pessoas do Pradinho sabem que você está fazendo? Alguém você acha que sabe que está fazendo, que você está fazendo? Não sei. Tem pessoas específicas que eu gostaria que soubessem, porque são indiretas mesmo. Mas não, acho que não, assim. Porque na verdade também, né, não é que eu só desenho a pessoa direto, assim, eu adapto, né? Então não, E eu acho mas muito gostaria. foda do isolamento, porque tem também uma estrutura de quadrinho diferente no isolamento. Eu imagino que tem porque é Instagram e você divulga no formato que é diferente, mas tem também no formato em si, né, das janelinhas. Como você Sim, pensou isso? A gente tem aqui mais alguns minutos, eu vou estender só um pouquinho, porque a gente cortou as 2 lives, então vamos lá. Mas conta um pouquinho disso, beleza. porque é muito genial. Na verdade, foi isso, assim, a primeira tirinha meio que virou a base para todas as outras. Então, para ser bem sincera, assim, eu não pensei muito, eu só fiz a primeira e daí as outras eu falei, já que eu fiz a primeira assim, então eu vou continuar. E aí é engraçado que as pessoas têm essa leitura, tipo, nossa, teve um cara que me entrevistou que falou, nossa, você pensou numa leitura horizontal e vertical e transversal e não sei o que, e eu assim, olha que bom que você pensou nisso, porque eu não pensei, né? Foi muito, tipo, orgânico, assim. Acho que é como eu leio o prédio, né? Tipo, que eu olho de frente e aí eu leio desse jeito, né? Vou passando o olho como se estivesse lendo uma página, assim, não sei. Não, e Foi é muito meio legal porque você posta a série, você tem bastante seguidores, mas os posts que são do quadrinho tem muito engajamento. Então, tipo, as pessoas realmente estão seguindo, né? É muito sim. interessante isso também de, tipo, divulgar. E depois, quando tu faz disso em livro, as pessoas estão muito na expectativa, né? Então, é muito É. legal isso, assim. E tem essa estrutura. Eu acho bem inovador mesmo o isolamento. Eu acho muito foda, assim. Pô, que Bem, legal, Gabi. Eu né? gosto muito, é o meu xodozinho esse ano, assim, tô curtindo muito. E eu queria, se tivesse um livro, assim, queria fazer, sei lá, alguns capítulos que eu não vou postar de outros momentos, tipo, de noite, de madrugada, num dia em que não tem ninguém, um dia que as janelas estão fechadas, coisas assim, sabe? Sim, Ai, sei sim. lá, várias ideias. Quem aqui falou, Boto Cor-de-Rosa falou, acho muito divertido transformar o cotidiano em tirinhas e ilustrações. É uma forma bem divertida de se expressar. E isso, tem, a Laerte mesmo tem um livro que chama Vizinhos, a Fefe Torquato fez Tem Estranhos. estranhos, É super legal mesmo, né? E agora, nesse momento de isolamento, assim, tipo... E eu sinto também que por mais que você fale, você também tem temas políticos e direitos humanos ali, tudo envolvido dentro da história do isolamento, eu imagino que também seja um jeito de também não estar ali Sim, só nos quadrinhos diários, né? Da cobertura diária. sim. Assim, Com né? certeza, nossa, e é um carinho, porque é isso, eu quero muito que os personagens se desenvolvam, né? Tipo, tem o vovô Bolsominion lá, que agora parece que conseguiu se reconciliar com a filha dele, que eles tinham brigado aparentemente por causa disso.
E aí é legal ver as pessoas torcendo por um bolsominion, assim, sei lá, é engraçado. As pessoas falam, ai, ele é bolsominion, mas, pô, tá tão sozinho, a solidão dos idosos é um negócio muito foda, né? Me lembrou do meu pai, sei lá. Então eu não sei, é uma coisa que me dá um pouco de esperança, sei lá. É Ninguém é legal, uma assim. coisa só, né? E você humaniza bem Exato. os personagens. Acho que isso é muito legal, assim, muito legal. Essa, aliás, foi uma crítica que eu recebi na Dora. Porque a Dora, ela é muito. A Dora é uma menina, né, que adota a gata. E aí ela tá num relacionamento abusivo com um cara que chama Caio. E quem me falou isso foi a Love Love 6, inclusive. Ela falou assim, pô, mas esse Caio não tem nada de bom, não? E eu fiquei pensando, falei, pô, é verdade, né? Tipo assim, quando a gente tá num relacionamento abusivo, a gente sempre fica meio perdida, né? Entre a pessoa boa, a parte horrível e tal. E acho que faltou um pouco isso, assim. E aí no isolamento eu tentei trazer isso um pouco mais. E é muito mais interessante, é mais divertido trabalhar com personagens assim, eu acho. Oi, Elô, você recebeu bons feedbacks de editores de quadrinhos sobre Dora? E sobre isolamento? Então, meu, a Dora eu não consegui mandar para as editoras por causa desse lance aí de isolamento. Eu não consegui, porque eu passei o começo do ano todo mandando para o pessoal que apoiou o Catarse, né? E aí eu falei, bom, depois que eu acabar, eu vou mandar para todas as editoras. Já tinha começado a mandar para a biblioteca, mas aí veio o isolamento e, tipo, não deu, assim, tive que parar. Então eu Olha, não consegui muito, assim, né? feedbacks. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz também na conversa que eu tive com a Thaís Kizuki, com a Laura Thaís e com a Benia Oliveira, foi sobre Manda. HQs na luta, que é uma pergunta que ela pode ser um pouco óbvia, mas eu quero desconstruir esse óbvio, então eu quero pensar isso, como não somos uma coisa... você até fez uma série de quadrinhos colaborativa com as quadrinistas para falar sobre os jornalistas que ainda perguntam como é ser mulher nos quadrinhos. E eu acho super importante a gente questionar isso, né? De tipo, cara, a gente não fala só... Eu me coloco porque eu também sou chamada para temas específicos em relação a quadrinhos. Então, assim, não falamos só sobre isso, não, né? Podemos falar sobre vários assuntos. Ao Sim, mesmo tempo, a gente pode parar de responder essas pessoas. Por exemplo, saiu aquela matéria que você também estava do O Globo, sim, que sim. era meio que isso, né? Tipo, como Uhum. essas mulheres quadrinistas, mulheres estão falando sobre quadrinhos e tal. Como que a gente acha esse equilíbrio de atender essas pessoas? É possível? Ou a gente tem que virar e falar, cara, não vamos... Tipo, como que a gente acha esse equilíbrio de fazer as pessoas entenderem que a gente tem que ultrapassar isso, mas ao mesmo tempo ainda conversar com pessoas que ainda não entenderam? Nossa, é super difícil isso mesmo. Assim, o que eu faço sempre, quando vem com esse papo pra cima de mim, eu respondo a entrevista e tudo, mas eu tento falar isso pra pessoa, né? Tento falar, pô, é legal que você tá com essa pauta, é interessante, mas é muito superficial, sabe? A gente já tá no nível de produção, edição, de luta mesmo, de conteúdo muito, muito, muito mais profundo do que só somos mulheres e é isso. E tipo, que também é super importante é isso, mas assim, cara, ultrapassa isso, sabe? Tipo, é um negócio. Então eu tento falar isso pra pessoa. E às vezes até deixa a pessoa um pouco envergonhada, assim, porque tem perguntas que eu falo, eu prefiro não responder. Tipo, você perguntaria isso pra um cara? Por que você tá me perguntando isso? Ou quando a pergunta. Porque às vezes o que acontece é que a pessoa tá com uma pauta bonitinha e uma pergunta, tipo, mas você já sofreu assédio? Tipo, meu, o que tem a ver com a pauta se eu sofri assédio ou não sofri? Tipo, não é sobre isso, sabe? E aí, só que eu tento falar isso de um jeito delicado e as pessoas com quem eu falei sempre falam, tipo, é verdade, não tinha pensado nisso e tal. Agora, tem um outro lado também que tem gente que precisa entrar em contato ainda com isso, né? Que nem se falou, tem gente que não faz a menor ideia. Então, eu acho que não é para parar também esse tipo de coisa, né? Mas talvez ir aprofundando aos poucos, né? Numa matéria trazer pessoas menos conhecidas de repente, né? Entrevistar todas as ideias de pauta aí, entrevistar as indicadas ao HQ Mix agora, que finalmente tem várias mulheres, né? Por exemplo.
Enfim, coisas assim, sabe? Não sei se eu respondi. Sim, sim. Não, eu acho que a gente não precisa ter uma resposta, porque é isso, eu perguntei para ela, estou perguntando para você, Uhum. porque eu acho que é assim, o que a gente faz, né? A gente como um grupo, Fica como na que a saia gente justa. conversa? Hoje, por exemplo, até que eu te falei, eu tenho uma amiga que é correspondente internacional no Senatable, lá em Buenos Aires, da Rede TV. E ela ia fazer um VT sobre o Kino. E aí ela falou, ai, quem que aí no Brasil fez homenagem e tal? Aí eu falei, Laerte, Armandinho, Elodângelo. Aí ela, ai, vou falar de Laerte, não sei o que. Eu falei, olha, não me vai colocar a Laerte maravilhosa, mas assim, Laerte e um monte de homens, sabe? Tipo, tem o Ângelo, tem outras pessoas, pelo amor de Deus. Aí ela, não, mas é porque o VT, os famosos. Amiga, eu tô até falando da minha amiga aqui, mas daí eu falei, cara, a gente ocupa espaços de poder. Não, foi uma discussão bacana com ela, assim, de, tipo, a Sim, gente sim, ocupa sim. espaços de poder. Todo mundo ocupa, mesmo que seja no almoço de família. Você tem ali um Exato. espaço de poder para conversar, né? Então, às vezes a gente precisa também, abrir a nossa consciência de falar, cara, eu tenho a oportunidade de sugerir pessoas, né? De apresentar para essas pessoas. Porque se a gente deixar só os famosos sempre, só vai ter a Laerte. A Laerte é genial, mas tem muita gente Tem além de muito Laerte. mais. Sim, e E ela aí, mesma faz esse trabalho, né? De ela divulgar, por mesma faz, exemplo. exato. E aí eu falei de você e você tá lá. Você até vê o VT que eu Ah, não vi aí, mas porque ai, é isso, né? Eu tinha também o meu espacinho de poder de influenciar a pessoa que influenciava exato. Exato, super importante minha isso. bateria Super. fraca. É, a gente tem que começar a falar mesmo. Eita. Não, mas é isso, cara. É complicado, assim. Mas a gente tem que falar disso sim. Tem que falar disso sim. Gente, bom, vamos encerrando aqui, que a gente já está faz bastante tempo. Teve um problema técnico na primeira parte. Se alguém tiver Problemas alguma técnicos. pergunta aqui para fazer, algumas pessoas mandaram comentários. Vamos aqui nos últimos minutinhos. E, Elo, próximos passos, o que você está fazendo agora de interessante? Alguma coisa que a gente não falou que você queira comentar? Conta para mim. Eu tô aí, eu tô meio parada agora, meio parada pra mim, né? Porque eu trabalho bastante. Não, né? A pessoa Mas posta todos os dias e ela também parada. eu tô meio parada, assim. Sei lá, eu tô meio frustrada, assim, com como as coisas estão andando no mundo em geral. Mas acho que é uma fase normal. Então eu tô com esse quadrinho aí que eu falei, que é um registro de viagem, que é uma viagem que eu fiz pro Atacama com a minha irmã e que já está pronto estou muito orgulhosa dele, mas é isso, assim, preciso lançar para o mundo já. Nossa, é um quadrinho de 160 páginas, nada a ver com o que eu costumo fazer, tipo, bem autobiográfico, com memórias e registros de paisagem e tal, enfim, uma coisa bem bacana. Que mais? Reabri minha lojinha agora, se alguém quiser, né, visitar lá, é a elojinha.iluria.com. Tá lá nos links do meu Instagram. E se alguém quiser me apoiar no Apoia-se, para já ter acesso ao começo aí da segunda temporada do isolamento, pode me apoiar, é apoia.se/Elodângelo. Apoia-se /Elodângelo. Perguntaram aí onde consegue o material da Elo, na Elojinha e no Apoia-se. É isso No aí. Instagram você vai lá, tá facinho, tá bem fácil. Exato. E aí também eu sempre gosto de terminar dizendo isso, né? A gente aqui tem a Elo maravilhosa. Eu poderia, Elo, ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas falando muitos assuntos sobre o seu processo É criativo, sobre verdade. várias coisas, não dá, né? A gente vai aqui, deixa a conversa fluir. Mas a gente que está assistindo, que acompanha o trabalho da Elo e de outros artistas independentes, cara, apoiar é muito importante. A gente tem mesmo esse papel de sair das nossas próprias bolhas, de ir atrás de outros artistas. Uma artista, às vezes, se você segue, você conhece várias outras artistas de É referência. verdade. Olha, dá uma fuçada em quem que a Elo segue, por exemplo, quem que eu sigo na mina de HQ, para a gente ampliar esse olhar mesmo, conhecer mais artistas e sair das bolhas, né? Então a É gente tem esse verdade. papel mesmo como leitor, como
apoiador, seguidor. Então, estamos juntos, né? E também outro pedido, cara, que eu faço isso, eu falei com várias pessoas. Vamos cobrar também as editoras e falar, vocês estão olhando o trabalho de certas pessoas? Porque, sei lá, não sei se eles têm impressão, alguns não conseguem. Editora também, né? A gente está falando do mercado do livro no Brasil, que não é tão fácil, mas assim, editoras, temos aqui uma artista foda, tem um público foda, tem bastante gente. Então, vamos fazer a nossa parte aí de cobrar também, né? Assim como a gente cobra os prêmios, vamos conversar com as editoras também. Mas é verdade. isso, Lô. Muito obrigada, minha querida. Portas sempre abertas da Mina de HQ para você. Tamo junto. E muito obrigada por aceitar. Desculpa os problemas técnicos no começo da live. Imagina, isso aí é normal, normal. Eu queria agradecer, Gabi, pelo convite. Você sabe que eu adoro o seu trabalho e você sempre me apoiou bastante, sempre apoia todo mundo, admiro pra caramba tudo que você faz. Obrigada. Eu sei que não tá sendo um ano fácil pra ninguém, mas obrigada, viu? E queria dizer também aí, porque tem muita gente que me segue, às vezes tem vergonha de conversar, mas tem alguma dúvida que gostaria de tirar sobre mercado, sobre quadrinhos. Eu tô sempre muito aberta, eu tento conversar com todo mundo, assim, então quem quiser falar comigo, eu não sou uma empresa, quer dizer, eu sou MEI, mas enfim, eu sou minha própria CEO, então pode falar comigo, pode mandar um DM, e-mail, o que for, eu tô por aí, sou da galera. Eu acho que tem umas pessoas que têm dúvidas, inclusive, tipo, quero começar a fazer quadrinhos, não sei como eu divulgo. Essa ideia é super legal da gente trocar, né? Todo mundo, assim, do rolê. Então, Exato, vamos falar, vamos circular esse conhecimento, sabe? É isso. Isso, acho que você falou, amiga. Mas... Obrigada, Obrigada, Gabi. Tá ouvindo? Tô ouvindo! Bem, então. Agora trava de vez. Mas. Pronto. Então tá. Vai.